Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quem aí nunca ouviu falar de inveja ou não conheceu algum invejoso? E tem de monte isso, né? E parece que está aumentando mais conforme o tempo está passando. Agora veja bem, peritos do INSS estão desdenhando de peritos judiciais em processos. Como assim? Quer dizer, o perito lá do INSS, ele tem o ego tão grande, eu já expliquei isso, né? Que ele desfaz, por exemplo, de relatórios de especialistas que acompanham doenças de segurados, doenças graves, doenças raras. Não permite muitas vezes que esse especialista participe, por exemplo, da perícia, ignora relatórios e tenta a perícia judicial também. Mas que coisa, né? Esse cenário de processo previdenciário tem revelado aí um embate bem silencioso, cada vez mais perceptível entre os peritos do INSS e peritos judiciais. Enquanto os primeiros, dentro da estrutura administrativa do INSS, são nomeados, né? São concursados. Os segundos, eles são nomeados por juízes em ações judiciais. Comissão de oferecer análise técnica independente, quer dizer, isso já é uma grande diferença. O perito do INSS, ele é funcionário público do INSS. Já os peritos judiciais, eles não têm vínculo nem com a justiça. Eles são nomeados e eles recebem quando eles são chamados. Eles têm lá como se fosse um honorário, né? Igual de advogado. Essa relação que deveria ser pautada de respeito mútuo, frequentemente, sem contaminar aí as disputas ou interpretações divergentes. Não são raras situações em que os peritos do INSS, ao elaborarem laudos e pareceres administrativos, demonstram aí certo desdém pelas conclusões apresentadas pelos peritos judiciais. Quer dizer, o perito judicial, ele dá lá o laudo, ele dá o parecer, e geralmente o judicial, ele é especialista, o que no INSS não é, e existe a crítica explícita e velada. Tá? E ganha corpo isso, quando as decisões judiciais se amparam em perícias independentes e contrariam essas avaliações desses peritos do INSS. Para o segurado que enfrenta, né, essa via crucis, tentar comprovar a sua incapacidade, o conflito técnico entre esses dois tipos de perito a disputa de narrativas começa dentro do INSS. O perito, como eu falei, funcionário público da autarquia, ele está submetido a metas, a protocolos internos. Já o perito judicial, ele é um auxiliar da justiça, com responsabilidade de prestar informações de forma isenta, coisa que na maioria dos peritos do INSS não é. Eles não têm amarra, os peritos judiciais. Eles não têm vínculo com o INSS, eles não são obrigados a seguir protocolos do INSS. E outra, nem mesmo da justiça, ele faz lá o trabalho que o perito que o nomeou, ele faz o trabalho que ele foi contratado para fazer. E é aí que entra a credibilidade. E essa diferença é o suficiente para que se desqualifique o perito do INSS e se dê credibilidade ao perito judicial. Né? Na realidade, as funções de ambos são feitas de técnicas de rigor. Só que veja quanta diferença, né? O desprezo manifestado por alguns peritos do INSS se baseia em preconceito, em tentativa de preservar a própria verdade, que eles dizem que é verdade. É uma maneira deles se protegerem. Porque eles, como o ego, pessoal, o ego é uma coisa terrível, né? O ego é aquilo que geralmente a gente fala, a pessoa, ela não admite que ela pode estar errada, né? Chega a ser uma atitude até sociopata, né? Não tem humildade de falar, não, poxa, eu cometi um erro, né? Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas assim? Eu, graças a Deus, eu já cometi muitos erros na minha vida, muitos mesmo. Mas as pessoas que se sentiram prejudicadas, as pessoas que ofenderam por causa desses meus erros, receberam meu pedido de perdão. E graças a Deus, pelo menos humildade. E não é o perdão da boca para fora, não. É eu admitir, olha, eu errei. Porque existem fases, né, pessoal? Existem fases que a gente, sabe, enxerga as coisas da vida de uma maneira diferente. A nossa situação de vida é diferente. A idade, né, as condições. E a gente acaba mesmo enfiando o pé na jaca,
A gente acaba mesmo, às vezes, ofendendo pessoas. É natural isso. Né? O difícil é para essas pessoas que se colocam acima do bem e do mal. Não aceitam críticas, não admitem erros. Bom, nós temos um imperador hoje no Brasil que é assim, né? Que se não andar e não for do jeito que ele quer, ele manda prender, inventa história, faz o diabo que for. Não é verdade? Nós não temos assim? Olha aí. É um sociopata isso. Isso não é só ego, isso é sociopatia, é psicopatia. Porque ainda ele faz o mal sorrindo. Ele sente prazer na desgraça que ele provoca, na situação geral e individual das pessoas. Isso é um psicopata, é um doente. Tá? Ele não poderia estar exercendo nenhum cargo público. E pior que está num cargo aí que, pelo amor de Deus, tem poder. Né? Então, nós encontramos isso tanto lá nos altos cargos como nos pequenos. O que é um perito do INSS? É um médico recém-formado. Geralmente não é especialista. É aquele médico que sai fresquinho da faculdade e ele não quer ficar enfiado em posto de saúde, não quer. Ele vai lá e faz um concursinho e vira perito do INSS. Leve, solto, funcionário público, garantido, estabilidade. O salário não é ruim. Entendeu? O salário não é ruim. E aí o cara se acha. E como a decisão de liberação, de concessão ou indeferimento do benefício é ele que vai decidir, aí ele se acha mesmo o dono da verdade, o dono do INSS, que é ele que decide quem tem e quem não tem. Diferente do perito judicial, que ele faz o laudo técnico e quem vai dar a palavra final é um juiz. Olha aí a grande diferença. Né? E esse embate, ele deixa o segurado. Como é que fica? Tem quem vai passar na perícia do INSS vai desesperado. Na perícia judicial as pessoas vão mais tranquilas. Por quê? Porque tem credibilidade. No INSS não tem. O INSS força em falar que os peritos estão ali, que são isentos, que fazem pareceres técnicos. Faz porcaria nenhuma, para não falar faz nada. O cara fica olhando para ver se a pessoa está corada, se a pessoa penteou o cabelo, se ela está bem vestida. Em vez de ele examinar, em vez de ele ouvir o que o segurado tem a dizer, olhar os tratamentos, os relatórios, todo o diagnóstico que foi preparado para... Não, ignora tudo isso. Por quê? Porque está acima do bem e do mal. E quem paga com isso? O segurado. Você, que paga impostos, que ficou doente, que sofreu um acidente, que precisou aí de um benefício, porque vai permanecer um tempo afastado do trabalho, e não é de graça, passa por tudo isso. Agora você vai correr atrás de quem? E outra, viu, pessoal? Eu não sou de ficar enchendo linguiça aqui não, viu? Não adianta eu ficar vindo aqui. Vocês estão vendo que está dando uma queda com relação a vídeo, mas não é porque eu quero. Se eu quiser ficar enchendo linguiça, eu pego qualquer tipo de assunto aqui, fico trazendo aqui, enchendo linguiça para vocês. Só para mim não perder. Tá difícil notícia do INSS. E quando tem notícia é relacionada a CPMI, é relacionada a roubo, é relacionado a empréstimo consignado que eu coloquei aí, que está bloqueado, está prejudicando diversas pessoas que não conseguem fazer um refinanciamento. E fazer o refinanciamento do consignado, querendo ou não, é necessário. Tem muitas famílias que se mantêm através desses refinanciamentos e está tudo bloqueado. Quer dizer, além dos caras roubar, dos caras tirar dinheiro de quem mais precisa, ainda os caras bloqueiam tudo. Quer dizer, piora a situação no geral, acabam com a vida do aposentado, do pensionista, de quem recebe benefício do INSS. Agora, eu não posso ficar também toda hora trazendo essa mesma notícia aqui, né? Ou então ficar fazendo como muitos aí, né? Aqueles títulos, nossa, que não explodiu, acabou, é hoje. Aí você olha sempre o mesmo assunto. Eu não gosto de fazer isso, não. Não é honesto da minha parte. E eu vou trazendo notícia aí de acordo com o que vai
surgindo, tá, pessoal? Infelizmente, não posso prometer notícias boas, porque da situação que nós estamos vivendo nesse país, as únicas notícias boas podem ser os ventos que vêm vindo lá de fora, para a América Latina aqui. Que eu já estou com a minha pipoca preparado para me assistir. E estou torcendo para o circo pegar fogo. Que vai queimar só o que não presta. Por isso que eu não tenho dó. Viu? É todas essas tranqueiras da América Latina aqui. Que estão na Nicarágua, que estão na Venezuela, que está aqui no Brasil. Todas essas tranqueiras. Entendeu? É esses que vão ser atingidos. Não vale nada essa raça. Bom, meu amigo e minha amiga, vocês estão chegando aqui no canal a primeira vez, aproveite os conteúdos, tá? Vá se informando, vai adquirindo conhecimento sobre INSS, que é importantíssimo. Muito obrigado para quem me acompanha, que está sempre aqui comigo. Que Deus sempre abençoe a casa, a vida, a família de vocês. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.